Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje traz um tema um pouco diferente do que a gente vem tratando aqui no canal, né? Hoje eu quero fazer como se fosse um bate-papo aqui, porque eu vi a oportunidade de dar dicas para leitores que, por vezes, pegaram uma leitura e acharam difícil, ou que não entenderam bem o contexto, os personagens, ficaram confusos com a leitura por algum motivo, ou acharam o livro simplesmente difícil, a linguagem, o jeito de escrever, e aí pode ser que você tenha se esbarrado com um livro de fluxo de consciência, com essa técnica narrativa chamada fluxo de consciência. Se você caiu nesse vídeo achando que a gente vai falar aqui de um tom mais formal, sobre técnicas narrativas, procure um vídeo aí mais na área de literatura, tá? E pessoas que trabalhem com isso, ou que estudam mais a fundo o tema. Tudo começou quando eu li este livro aqui, esses dias mesmo pro canal, Mrs. Dalley, da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf é a autora, se não a mais lembrada dentro desse tema, fluxo de consciência, uma das, tá? Porque ela e James Joyce são um dos mais comentados aí sobre o assunto. Mas olhando pra minha estante, eu separei uma pilha aqui, um tanto grande, de livros que também estão nesta mesma linha aí, e aí eu vou falando sobre eles com vocês durante o vídeo. Mas antes de tudo a gente tem que entender do que se trata esse tal fluxo de consciência. Por definição, o fluxo de consciência é uma técnica literária em que se procura transcrever o complexo processo de pensamento de um personagem, com raciocínio lógico, entremeado com impressões pessoais momentâneas e exibindo os processos de associação de ideias. A característica não linear desse processo de pensamento leva frequentemente a rupturas na sintaxe e na pontuação. Com o uso dessa técnica, mostra-se o ponto de vista de um personagem através do exame fundo de seus processos mentais, esbatendo-se as distinções entre consciente e inconsciente, realidade e desejo, as lembranças do personagem e a situação presentemente narrada e etc. Apesar dos primeiros escritos utilizando essa técnica virem de 1800, 1900, os estudiosos em literatura acreditam que essa técnica ficou mais comum no século XX, no início do século XX, quando autores romancistas começaram a se utilizar mais dessa técnica, porque inicialmente a gente encontrava mais em estudos de psicologia, em estudos de filosofia, né? O próprio Dostoiévski, ainda acontece uma briga aí entre os estudiosos de que o próprio Dostoiévski utilizou-se dessa técnica lá atrás, mas outros já acreditam que não, que ele fala mais de um monólogo interno. E aí também tem outra corrente da literatura que acredita que o fluxo de consciência abrange muito mais coisas do que a gente imagina, inclusive o monólogo interno. Então daria para colocar tudo no mesmo saco ali, digamos assim? Eu acredito que grande parte da dificuldade da gente ler esses livros com fluxo de consciência são principalmente a profundidade e a dificuldade de entender os pensamentos humanos, né? Quando a gente fala de pensamentos humanos, a gente fala de experiências humanas também. Então, pensa, você no seu dia a dia, uma mente de um ansioso, o quanto não é difícil destrinchar a mente de alguém, aqui nos livros de um personagem, e nos mostrar o que ele tá pensando ali 24 horas por dia. Eu tô andando na rua e tô lembrando que eu esqueci de fazer uma coisa lá em casa, aí de repente alguma coisa me chama a atenção na rua e eu começo a pensar, a olhar aquilo e tentar criar uma descrição do que eu tô vendo na minha cabeça, e depois aquele acontecimento que tá acontecendo ali na minha frente já me remete a uma lembrança do passado, ou uma coisa que eu quero fazer no futuro, enfim. Não é muito doido, gente? Então, também é muito doido quando a pessoa consegue escrever dessa maneira. Eu acho incrível. Eu mesma li muitos livros e não imaginava, não passava pela minha cabeça de que eles utilizavam dessa técnica até conhecê-la, né? E eu só vim conhecer ela agora com os livros da Virginia Woolf. O segundo ponto de maior dificuldade aqui é a forma como isso é escrito, né? Muitas vezes não se utilizam de pontuação. Vou dar um exemplo de um livro aqui hoje, que o autor não tem ponto final. Ele vai embora, ele vai escrevendo, ele vai só separando por vírgula, sabe? É uma coisa louca, assim, o jeito dele escrever. Você não sabe em que momento você respira, sabe? Aquela sensação, assim. Então não tem pontuação. Às vezes não tem separação de parágrafos. O livro da Virginia Woolf também não tinha separação de capítulos. Então você vai lendo num tempo e espaço totalmente diferente do que a gente tá mais acostumado a ler, talvez.
Então, da mesma forma que um pensamento é contínuo, né, que a nossa mente está o tempo todo trabalhando, essa escrita também é contínua, não é linear, não segue tempo e espaço, ela pode estar ali vivendo o presente, mas lembrando de algo do passado e já encarando o futuro. Então é uma coisa assim que quebra todo o nosso entendimento e aí causa estranheza, isso é muito normal. Então, basicamente, a gente tá entrando na cabeça de um personagem. Isso ficou bem elucidado pra mim aqui no livro da Virginia Woolf mesmo, porque ela tem essa ação de sair para comprar flores em um dia de Londres, e ela tá na rua, né, há bastante tempo, acredito que ela já não saía de casa, a gente tá acompanhando os pensamentos dela, mas de repente ela cruza com outra pessoa na rua, e é como se o pensamento se a gente saísse da cabeça dela e pulasse pra cabeça daquela pessoa que tá vindo na direção dela, sabe, assim? E a gente começa a acompanhar o pensamento dele. Então, é essa dinâmica que deixa interessante o livro, que faz ele caminhar, se movimentar, e ter essa imagem na minha cabeça de pular exatamente de uma cabeça pra outra, isso ficou bem mais claro pra mim, e aí o livro deslanchou, que foi uma beleza, mas no começo foi muito difícil mesmo, até eu entender, e até eu mesma criar algumas formas de que eu pudesse facilitar isso pra mim. E eu vou contar isso pra vocês no final. Então vamos começar pelas indicações, tá? Eu não podia deixar de começar pelo próprio Mrs. Dalloway, né, da Virginia Woolf, que foi o que me despertou pra esse tema. Aqui a gente vai acompanhar uma senhora que está saindo de casa, talvez depois de muito tempo, para comprar as próprias flores. Ela vai dar uma festa naquela noite. E o mote do livro é que ele vai acontecer todo em um dia só. Então ele vai ser contado da hora que ela acorda até a hora que ela vai dar essa festa, ou que a festa está no final ali, né, enfim. E aí o dia vai transcorrendo, a gente vai acompanhando as reflexões, pensamentos dela, o que ela vai fazendo durante o dia, as pessoas com quem ela encontra, os amigos, enfim, a gente vai ouvindo cada um desses personagens através do pensamento. No começo ficou mais difícil pra mim entender quem era quem aqui nessa história, sabe? Então separar os personagens. Talvez uma dica que eu possa dar pra você ao ler esse livro é fazer um esqueminha, né? Conforme os personagens vão aparecendo, anota o nome deles e uma qualidade, uma ação que eles estão fazendo ali no livro, qualquer coisa serve, uma descrição de como é essa pessoa, né? Isso já vai te deixando mais volta ali com aquele personagem, ele vai se tornando algo mais natural pra você. A próxima vez que ele aparecer no livro, vai estar muito mais fácil aí de resgatar na memória ou no seu resuminho aqui. Você pode fazer isso aqui nas folhas brancas, né, em volta do livro, enfim, sempre acha um espacinho ou vai colocando post-it, do jeito que você preferir e se entender melhor aí. Eu gosto muito de deixar um papel, um rascunho, junto da minha leitura, e sempre ando com caneta e lápis na bolsa, então se eu precisar anotar alguma coisa, eu já anoto naquele rascunho. Alguns elementos que a gente vai encontrar aqui em Mrs. Dalloway. Primeiro, a não linearidade, porque as horas do dia vão passando sem divisão de capítulos, você só vai acompanhando que as horas passam através do relógio Big Ben, que vai tocando. A subjetividade também, porque a gente vai acompanhando tanto os pensamentos como as emoções dessa personagem. A linguagem poética, que, né, a autora aqui se utiliza de metáforas, de emoções, de imagens, de sensações. E também a exploração do inconsciente, né, de coisas que, por exemplo, ela vai refletir que a vida tá passando e ela podia ter vivido uma vida totalmente diferente do que ela tem agora, sabe? Coisas desse tipo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tá na página 179. O relógio começou a soar. O jovem tinha se matado, mas ela não tinha pena dele. Com o relógio batendo as horas, 1, 2, 3, ela não tinha pena dele. Com tudo isso acontecendo, a velha senhora tinha apagado a luz. A casa inteira estava escura com tudo isso acontecendo, ela repetiu. E as palavras vieram a ela. Não temais mais o calor do sol, ela precisava voltar para eles. Mas que noite extraordinária! De certa forma, sentia-se muito parecida com ele, o jovem que tinha se matado. Ela estava contente que o tivesse feito, jogado tudo fora. O relógio batia. Os círculos de chumbo se dissolveram no ar. Ele a fazia sentir-se a beleza, fazia-se divertir, mas ela precisava voltar. Ela devia reunir-se com eles, encontrar Sally, Peter, e ela entrou, saindo da saleta. Esse aqui é um livro que, na época que eu li, eu não entendi nada, gente. Eu achei péssimo, sabe? Desse nível, assim. Então é um livro que tá aqui na fila pra eu reler, mas eu lembro, né, bem de como eu gostei de ter encontrado esse livro no sebo. Primeiro que ele é lindo, antigo, uma edição maravilhosa. E apesar de tudo, eu deixei tudo bem descrito, né? Fiz marcações,
escrevi sobre as personagens, mas pra mim não rolou naquela época. Talvez com o entendimento que eu tenha hoje, vai ser uma releitura muito boa. Né? Aqui em As Meninas a gente encontra 3 meninas, a Lorena, a Lia e a Ana Clara, vivendo seus conflitos internos. A gente está acompanhando ali o contexto da ditadura brasileira. Então, além de ter esse conflito exterior, né, elas fazendo essas reflexões sobre a ditadura, a gente também tem os conflitos de 3 meninas com sexualidades diferentes, vivendo seus relacionamentos, se entendendo como mulheres. Então é muito interessante aqui acompanhar tudo isso, e para que a gente consiga entrar na mente de cada uma dessas meninas, é claro que tinha que ter aí um fluxo de consciência também. Então, vou pegar mais um exemplo aqui. Diz assim, página 87. Vou de cara lavada. Em 10 minutos fico pronta. E então ele acha lindo cara lavada. Bossa natureza. Beleza despojada, diz a Lorena. Tudo pra ela tem que ser despojado. Mania com o despojamento. Está certo, certíssimo, vou despojada. Entro e ele olha o relógio. Mas seu relógio não está adiantado, amor? Nem me responde, só fica batendo no mostrador a ponta da unha. Tem unhas nojentas, com aquela pele invadindo tudo. Sarda nos dedos. Um lixo. Meu relógio não adianta nunca. Alma de relojoeiro devia ter nascido na Suíça. Aproveita e dá corda. Rock, rock. Aqui a gente tem uma composição de coisas acontecendo, porque primeiro é uma frase muito extensa, sem ponto e vírgula. Então a gente vai lendo assim meio a tropeços, né? E a gente tem o pensamento dela, olhando pra uma pessoa, achando a unha dela nojenta, sabe? Reparando em coisas assim. E aí tem o... Esqueci como é que se diz isso, gente, na língua. Ele coloca aqui o barulho do relógio, né? Então é muito interessante, assim. Eu gostaria muito de reler, talvez em breve, tá aí na fila das próximas leituras. Quem sabe a gente venha a ler aí tão breve no canal. Por enquanto a gente tá falando só de autoras, né? E continuando nessa linha, a gente tem a querida Clarice Lispector com A Paixão Segundo o GH. A Clarice é conhecida por ter uma escrita um pouco difícil também, né? Com muitos devaneios. Aqui nesse livro a gente acompanha os pensamentos e as sensações dessa personagem principal, que é a GH, e ela fazendo reflexões profundíssimas, assim, sobre vida, morte, identidade, existência. Então, pensa na desordem, no caos, né? Essa coisa também aqui que ficou tão famosa, né? O encontro com a barata. Ela viu uma barata quando foi limpar um quarto e isso fez ela refletir sobre a existência, enfim, sabe? Umas coisas banais que levam a gente a isso. Coisas que eu senti que se repetem entre esses livros, né? A presença sempre de um relógio, algum fato banal da vida que nos leva a uma reflexão muito profunda. Por exemplo, a Mrs. Dalloway, ela saiu para comprar flores, banal. Aqui ela encontrou com uma barata, banal. E talvez assuntos muito delicados, por exemplo, da ditadura militar, da Primeira Guerra Mundial, dos livros que eu citei anteriormente, né? E os personagens talvez não sabendo lidar com essas situações e tendo suas próprias reflexões internas. Isso são coisas que me chamaram a atenção e que são bem similares em todas as obras aí que eu li até então. Aqui vou dar mais um exemplo também, na página 21. Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável, viver não é viável. Terei que criar sobre a vida, e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo. Traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que, se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Eu até tinha deixado aqui pro final, mas já vou pegar também, porque também mais uma autora feminina, Arundhati Roy, ela usa muito isso que eu vejo aqui também na Clarice, né, que é frases muito curtinhas, né, para encerrar pensamentos. Então, às vezes você vê frases lá com 2, 3 palavras, muito curtinhas e ligeiras, e aqui no livro da Arundhati isso é bem presente. Esse é o Deus das Pequenas Coisas. Também já tem resenha completa sobre esse livro, se tornou um dos meus favoritos. Eu quero muito que você leia, então clica no vídeo, link que tá aqui em cima, para você assistir o vídeo completo. Aqui a Arundhati tem um trabalho um pouco mais difícil, porque ela tem que traduzir os pensamentos e sentimentos de 2 crianças, né? O Ezra e a Rael, que são 2 crianças com pensamentos caóticos. Então você imagina, né? A escrita muda de um assunto para outro muito rapidamente.
aquela coisa de criança, assim, mais acelerada ainda que a mente de um adulto, né? Esses dois personagens aqui, crianças, são gêmeos, não gemelares, que nasceram numa situação um pouco complicada ali da família, um relacionamento meio estranho com a mãe, enfim, e tudo que eles passaram na infância. Ai, gente, é muito lindo, sabe? Com os avós, muito interessante aqui descobrir quem é o Deus dessas pequenas coisas. Lá fora o ar estava alerta e brilhante e quente. Rahel ficou deitada ao lado de Amu, bem acordada, com suas calcinhas de aeroporto combinando. Dava para ver o padrão de flores de ponto cruz da colcha azul de ponto de cruz impressos no rosto de Amu. Dava para ouvir a tarde azul de ponto de cruz. O lento ventilador de teto, o sol detrás das cortinas. A vespa amarela vespando contra o vidro da janela num bzzz arriscado. Uma piscada de lagarto cético. Galinhas marchando no quintal. O som do sol ressecando a roupa lavada, branqueando os lençóis de cama, endurecendo os sares engomados, branco cru e ouro, formigas vermelhas em pedras amarelas, uma vaca quente sentindo o calor, mu ao longe. Então aqui tem essa... Gente, não consegui lembrar o nome, enfim, mas a gente escuta o som do sol secando a roupa no varal, sabe? Os bichos fazendo barulho no fundo. E essa criança olhando pela janela e detectando cada uma dessas coisas. Olha que... Ai, é incrível, gente, ó. Leiam esse livro. Saindo um pouco das mulheres aqui, né, que tem essa linguagem incrível, essa escrita maravilhosa e utilizam dessa técnica narrativa, a gente passa agora para os homens. Está com um genial aqui, né, e de literatura brasileira, que é o Machado de Assis no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cara, que ele simplesmente vai dar voz a um personagem morto. Então, é claro que a gente tá acompanhando os pensamentos de um morto, ele criticando a época, a sociedade ali, né, a política, ele se criticando também, né, então, lembrando de fatos do passado, da vida dele, de relacionamentos, enfim. E por muitas vezes trazendo até um toque de humor aí, de ironia nas suas falas. Então é óbvio que ele ia utilizar aqui também dessa técnica literária. Vou achar um trecho aqui pra vocês, mas aqui tem muitos, tá? Marcela compreendeu a causa do meu silêncio, entre parênteses, não é difícil, e só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e com um balcão permeio falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha alma decrépita, vendera tudo, quase tudo. Um homem que amara outrora, ele morreu nos braços. Deixara-lhe aquela loja de ourivesaria, mas para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe, não era longa nem interessante. Maravilhoso, né? E aí, outro livro que eu separei aqui do mesmo autor, porque Machado de Assis gostou dessa técnica narrativa aqui, foi no livro dele, Quincas Borba. Nesse livro, então, a gente acompanha os pensamentos do personagem Rubião, né? Apesar de a gente ter um narrador onisciente aqui, geralmente os livros que têm essa técnica narrativa de fluxo de consciência também tem um narrador em terceira pessoa, geralmente, tá? Porque não é regra. Mas aqui a gente tem espaço na mente do Rubião, entendendo as suas contradições, seus medos, aquela coisa de contrapor passado e presente. Então o Rubião tá olhando pela janela e aí ele se lembra da época em que ele era professor lá no passado e sente saudades. E aí ele tá olhando a enseada e vai descrevendo pra gente o que ele tá vendo. Então, por exemplo, quando Rubião chegou à esquina do catete, a costureira conversava com um homem que a esperava e que lhe deu logo depois o braço. Viu-os ir ambos, conjugalmente, para o lado da glória. Casados, amigos, perderam-se na primeira dobra da rua enquanto Rubião ficou parado, recordando as palavras do cocheiro. A rótula, o moço de bigodes, a senhora de bonito corpo, a Rua da Harmonia. Rua da Harmonia, ela dissera Rua da Harmonia. Então ele tá lembrando a conversa que ele teve com uma senhora, viu duas pessoas saírem de braços dados e pensou, será que eram casados ou amigos? Então a gente tá acompanhando lá dentro da mente dele o que tá se passando ali com o que ele está vendo, né? Então essa ideia de o que é realidade e o que é fantasia. Outro autor brasileiro, já que a gente tá aqui nessa,
é o João Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas, que é um clássico aí também da literatura, né? Aqui ele também se utiliza dessa técnica. Aqui a gente vai acompanhar então a história do jagunço Riobaldo. Então ele fica lá remoendo fatos, coisas do passado. Ele pula também de um assunto para outro, né? De divagações e faz associações com o que ele já viveu. A história mesmo ela vai sendo levada através de memórias do Riobaldo, né? Não tem uma linearidade também de tempo, né? E aí é complexo para algumas pessoas, mas, gente, vale muito a pena também ler esse livro. Façam toda a força possível para conseguir ler, apesar de ele ser um pouquinho grande, né? Essa minha edição aqui tomou água, então ela tá meio esbagaçada, mas eu vou tentar achar aqui um trecho para vocês. E também quero fazer a releitura desse livro em breve no canal. Então fica aí se você quiser ler junto comigo. Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar a zangada. Motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas, de manaíbas. Vai em amargando de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E ora veja, a outra, a mandioca braba, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal. E que é isso? O senhor já viu, por ver, a feiura de ódio franzido, carantonho, nas faces de uma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz bruto, capaz de pudesse roncar e engolir por sua suja comodidade o mundo todo. Então ele vai pulando de um animal a outro que ele vai vendo ali na frente dele, né? Muito interessante, né, gente? Em breve, releitura do canal, preciso reler esse livro. Por último dessa lista que eu separei pra vocês está o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse é o primeiro livro que eu li do José Saramago. E, gente, como foi difícil. Ele fez parte de um clube do livro, se não me engano, de 2020 ou 2023, não me lembro, mas a gente sempre fazia lives ao vivo lá no Instagram. Se você não segue lá, começa a seguir e acompanhar para não perder o próximo clube. E aí nesse livro eu lembro que muita gente teve dificuldade de seguir em frente comigo na leitura. Foi bem arrastado para mim também, foi bem difícil, porque nesse livro, gente, não tem ponto final também. Tipo assim, o cara vai escrevendo só usando vírgulas e vai embora, sabe? Não dá tempo de respirar. Não dá pra você entender, é muito sutil que você entenda o que realmente é realidade, do que é o pensamento, do que é esse monólogo interno dos personagens. Isso também traz pro leitor uma desconstrução do que é a realidade, né? Então, a gente tá vendo por fora quem é esse personagem, mas a gente também tá acompanhando os pensamentos dele, né? E isso vai mostrando pra gente que aquele personagem talvez seja um pouco diferente do que as pessoas acreditam ver nele, né? E lá dentro ele é uma pessoa diferente, isso que eu quero dizer. Vou achar um trechinho aqui também, mas só pra vocês entenderem, dá um look nessa página. Gente, não existe parágrafo, vai embora. É assim o livro todo. Por exemplo, aqui, ó. O cão das lágrimas seguia-os tranquilamente, como se fosse coisa de toda a vida. No patamar, a rapariga dos óculos escuros olhava para baixo. É o costume quando sobe alguém. Seja para saber de quem se trata, se não é pessoa conhecida, seja para festejar com palavras de acolhimento, se são amigos. Neste caso, nem era preciso ter olhos para saber quem chegava. Entrem, entrem, ponham-se à vontade. A velha do primeiro andar tinha aparecido a espreitar a porta. Julgou que o tropel fosse de um desses bandos que aparecem para dormir. Nisto não errava. Perguntou quem vem lá. E a rapariga dos olhos escuros respondeu de cima, é o meu grupo. A velha ficou confusa. Como é que ela tinha podido chegar ao patamar, compreendeu logo a seguir, e irritou-se consigo mesma por não ter se lembrado de procurar e recolher as chaves das portas da frente. Não dá para saber onde parar, gente, não tem ponto final. Só vai indo, e assim, não tem ponto final, sabe? Eu não sei nem onde parar de ler pra vocês esse trecho. Vou tomar meu chazinho aqui. E aí, fora essas indicações que eu dei, tem muitas outras, tá? Vai ter aí James Joyce, como eu falei já no vídeo, Sylvia Plath, Carolina Maria de Jesus, que agora tá bem famosa aí nas redes, William Faulkner. Então, se você procurar aí na internet, você encontra. Como parte desse vídeo também, eu venho trazer dicas pra vocês de como tornar essa leitura um pouco mais fácil, tá? Essa minha vontade de vir aqui falar um pouco disso, de dar essas dicas, veio também de muitos comentários que vocês deixaram no último vídeo do canal. Muito obrigada por participar ativamente do canal, isso ajuda muito quando você deixa o seu comentário. Então, se você puder, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo também as suas percepções. Se você tiver outros exemplos de livro que foram difíceis, assim como esses, deixa tudo aqui embaixo pra gente. Então, bom, vamos às dicas. Primeiro de tudo, prefira boas traduções dos seus livros, tá?
Isso é um pouco difícil de dizer, porque geralmente a gente não lê em inglês, em francês, em alemão, em russo, né? Não tem como pegar ali o original e ficar sempre comparando. Mas você pode baixar um trechinho lá no site da Amazon, isso tem muito fácil. Baixa as primeiras 2 páginas lá de graça na Amazon, começa a ler e vê se realmente é pra você, tá? Você pode perguntar a um professor aí de línguas o que ele acha também. Mas o que eu faço que é muito mais rápido e fácil, eu vou geralmente pelas editoras que eu já confio, que são editoras de boa tradução, que realmente se importam com isso, tá? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem traduções aí, tem editoras que não querem gastar com isso, simplesmente colocam lá no tradutor e imprimem, tá? Infelizmente. Outra coisa que eu sempre falo pros meus amigos mais próximos, principalmente, leiam com calma, não precisa entender tudo de primeira, tá? Porque uma amiga minha perguntou, Elô, como que eu leio Machado de Assis? Isso não entra na minha cabeça. Ele fala de uma escrita muito poética, eu não entendo. Eu vou ter que ficar procurando palavra por palavra no dicionário? Não, você não vai. O que eu faço de exercício que eu fazia no começo? Hoje em dia isso tá mais natural, né? Mas no começo eu pegava uma página do livro, lia inteira e parava. O que eu entendi dessa página? Tem um personagem tal, ele fez tal coisa, e nanana. Então eu vou... Por exemplo, nessa folha que eu deixo junto, ali um rascunho, eu vou escrever o que eu entendi. Próxima página. Vou ler, tá, isso foi o que eu entendi. Bate com a primeira coisa que eu anotei aqui no meu rascunho? Então tá, continua anotando. E vai resumindo o seu livro pra você, tá? Assim... Por que eu falo que tem livros que eu gostaria de reler? Porque eu sei que naquela época, por mais que eu tenha feito todo esse trabalho, eu não absorvi totalmente aquele livro. Gente, isso é impossível. Só depende das suas experiências de vida, das suas experiências de leitura. E isso demora você ter. Você não vai começar a ler querendo começar por um Machado de Assis, porque não vai dar certo. Começa com um tema que você gosta, com uma escrita mais fácil, sabe? Mais atual. E aos poucos vai tentando adicionar clássicos, enfim. Tem clássicos bem mais tranquilos, né? Muitas pessoas fazem essas listas hoje na internet, para você achar é muito facinho. E principalmente nesses livros que envolvem fluxo de consciência, aceite que o livro é confuso mesmo. Aceite que vai ser subjetivo mesmo, que vai ser confuso mesmo, porque a gente tá falando da mente de uma pessoa. E essa mente é confusa, é contínua, não é linear, é bagunçada, os pensamentos vão e vêm. Então, só aceite, tá? Que isso vai facilitar muitas coisas. Tente mais sentir o livro, tipo assim, as emoções que ele te traz quando você tá lendo, do que tentar interpretar, sabe? Esqueça. E no vídeo que eu soltei aqui da Mrs. Dalloway, eu já dei algumas dicas. Então, por exemplo, essa de você manter um rascunho por perto para ir escrevendo o que você tá anotando ali, desenhar que seja uns bonequinhos e a descrição deles embaixo, o nome da pessoa, quantos anos, tá fazendo o quê, que roupa ela tá vestindo, sabe? E vai criando esses mapas mentais, assim, pra facilitar a tua escrita. É igual estudar, igual você pegar uma leitura ativa, assim, mais profunda de temas que a gente estudava na escola. Então você vai pegar e vai fazer a mesma coisa com o livro, se ele tá difícil pra você. Outra dica que eu já dei foi em relação às adaptações. Aqueles livros que já tem adaptação pra filme, pra série. É muito interessante que você vá assistindo junto com a sua leitura, ou que você assista e aí pare no momento que você parou da leitura, pra não pegar um spoiler, se você se incomodar com isso, tá? Porque, por exemplo, o livro da Mrs. Dalloway, não tem problema eu saber o final. Então, naquele caso, tudo bem se eu assistir o filme primeiro, e aí depois eu vou ler o livro, porque daí eu já criei uma imagem na minha cabeça de como é os personagens, do que eles estão fazendo, como vai ser a relação entre eles, isso fica muito mais fácil. Às vezes, essa dificuldade de não conseguir ler um livro é porque você não conseguiu criar uma imagem sozinho daquilo que está acontecendo. Então, assistir ao filme, a série antes vai te ajudar muito. E a última dica deste vídeo é que você assista canais como este de literatura. Então, você está interessado em ler, você já escolheu um livro para começar a ler, né, a embarcar na literatura de vez, nesse hobby que é a leitura. Comece a seguir canais que falem de livros, comece a ver pessoas comentando sobre as suas obras. A maioria dos influencers literários não dá spoiler dos livros, tá? Só comenta ali por cima algum trecho que talvez esteja na sinopse do livro, que não vai ser surpresa pra ninguém. E aí a pessoa já tá dando dicas de leitura, né? Já tá indicando temas parecidos pra você ler. Outra coisa que me ajuda muito e que eu gosto de fazer, isso é uma coisa que eu gosto mesmo, tá? Tem que gostar. É entender o contexto histórico
Mrs. Dalloway, por exemplo. O que estava acontecendo em 1920 quando aquela personagem saiu para comprar flores? Era Londres em 1920. Dá um Google, gente, pesquisa na história. Como que estava Londres em 1920? Tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial, as pessoas ainda estavam tensas, nervosas, sabe? Sair para comprar flores naquele momento era muito difícil, não era banalidade, pura banalidade. Então, assim, procure essas coisas. Eu espero de verdade que essas dicas tenham te causado curiosidade, que tenham te causado essa vontade de ler livros como esses, tá? Que não te façam correr, que você fique calmo quanto a elas. E não deixa também de se desafiar sempre. São leituras desafiadoras? São, mas que vão transformar a sua mente enquanto leitor. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo do canal. Tchau!